Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos. Desculpe o atraso aí, pequenos problemas técnicos com o computador. Tá difícil esse final de semana com o computador, mas tá funcionando agora. Vamos trabalhar hoje, conforme combinado. Vamos trabalhar aí nessa linha de direito constitucional para concursos. Vamos trabalhar o processo legislativo, né? Para quem não me conhece, me chamo Márcio Rodrigues Oliveira, professor de Direito Constitucional. Ao falarmos de processo legislativo, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a respeito, né, da ideia de processo. Porque quando falamos em processo, né, todo processo ele nada mais é do que um conjunto de atos. E esse conjunto de atos, ele me permite, por exemplo, né, se for processo, se estivermos falando de processo judicial, ele me permite chegar, por exemplo, à solução, né, de um litígio, à solução, né, de um conflito de interesses, enfim. Mas quando se trata de processo legislativo, o que nós, na verdade, temos é um conjunto de atos que vão me levar à prestação, né, da tutela legislativa. Então, quando nós falamos em processo legislativo, estamos falando em um conjunto de atos, e esses atos eles vão, né, nos levar até o momento em que um projeto de lei ele é promulgado, ele é publicado e ele entra em vigor. Então, o primeiro desses atos que nós vamos observar, né, o primeiro desses atos será a iniciativa. A iniciativa que está ali pelo artigo 61 da Constituição Federal, o artigo 61 da Constituição Federal fala em iniciativa de leis complementares e leis ordinárias. A iniciativa do artigo 61, ela pode ser vista sobre duas óticas. Ela pode ser uma iniciativa que nós chamamos de uma iniciativa parlamentar, e ela pode ser uma iniciativa extraparlamentar. Quando é que ela é uma iniciativa parlamentar? Quando ela parte, né, da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado, quando a iniciativa do projeto de lei é uma iniciativa de algum deputado, é uma iniciativa de algum senador. Aí nós vamos ter uma iniciativa que é uma iniciativa parlamentar. No âmbito federal, essa iniciativa ela tanto pode partir do poder judiciário, ela tanto pode partir, né, do legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Perfeito? Câmara e Senado Federal. Pode ser um deputado, pode ser um senador, pode ser mesa da Câmara, pode ser mesa do Senado Federal. Porém, essa iniciativa ela pode ser extraparlamentar. E quando é que essa iniciativa ela é uma iniciativa extraparlamentar? Ela é extraparlamentar a partir do momento em que temos os seguintes atores iniciando o projeto de lei. Presidente da República, temos aí uma iniciativa extraparlamentar. Quem mais? Né? Procurador-Geral da República, iniciativa extraparlamentar. Temos a figura da iniciativa tomada pelos tribunais superiores, iniciativa extraparlamentar. Temos a iniciativa popular, iniciativa extraparlamentar. Então, falando, né,
a nível federal, se essa iniciativa ela não parte nem da Câmara e nem do Senado Federal, ela passa a ser uma iniciativa extraparlamentar. Bom, né, falando, por exemplo, de lei, que é a lei ordinária, nós vamos perceber, por exemplo, que a lei ordinária ela é de iniciativa concorrente. Ela tanto pode ser iniciada por parlamentares, como ela pode ser iniciada por extraparlamentares. Temos aí uma iniciativa que é chamada de concorrente, também conhecida como iniciativa comum. Mas se pegarmos a lei complementar, na maioria das hipóteses em que falamos de lei complementar, a iniciativa é uma iniciativa que nós chamamos de iniciativa, né, comum, concorrente. Tanto pode propor uma lei complementar um parlamentar, como pode propor uma lei complementar o presidente da República, o procurador-geral da República, os tribunais superiores. Porém, né, há determinados assuntos em lei complementar que só podem ser objeto de iniciativa do presidente da República. Aí nós podemos afirmar que temos uma iniciativa que é extraparlamentar e é exclusiva do presidente da República. Por exemplo, a questão, né, de remuneração do servidor público. Só quem pode deliberar, por exemplo, sobre o aumento, né, de valores de remuneração ou subsídios de servidores públicos é o presidente da República. Eu tenho ali uma iniciativa que é uma iniciativa ao mesmo tempo, né, extraparlamentar e exclusiva ou privativa. Depende aí do doutrinador, né, que você for estudar. Então, nós vamos perceber que nós temos, né, na iniciativa, uma iniciativa que tanto pertence aos parlamentares quanto pertence, né, a extraparlamentares, né, a atores que são extraparlamentares, como presidente, né, tribunais superiores, procurador-geral da República, iniciativa popular. O artigo 61 da Constituição Federal nos ajuda a analisar essas questões. Dito isso, tomada a iniciativa, eu costumo, né, definir o seguinte, segundo, né, uma frase num livro de um autor de direito administrativo, que é o Marcelo Caetano, não há de se falar em hierarquia no poder, não há de se falar em hierarquia no poder legislativo e no poder judiciário, quando do exercício de suas funções típicas. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Senado não é um superior hierárquico da Câmara dos Deputados. O que nós temos é um sistema legislativo, que é um sistema bicameral, e esse sistema legislativo bicameral, ele me proporciona trabalhar com Câmara dos Deputados, uma Câmara baixa, e a Câmara dos Deputados, ela é composta por representantes do povo, né? E me permite trabalhar com uma Câmara alta. E essa Câmara alta, ela é o Senado Federal, onde nós temos a representatividade
dos estados. Então, nós vamos perceber que o que eu quero que você entenda é que um projeto de lei, ele tanto pode ser iniciado na Câmara dos Deputados, ou ele pode ser iniciado perante o Senado Federal. Se inicia no Senado, a Câmara dos Deputados vai funcionar como órgão legislativo revisor. Se inicia na Câmara, o Senado funciona como órgão legislativo revisor, né, do projeto de lei. Ok? Mas a regra comporta exceções. Quando o projeto de lei ele é um projeto de lei de competência do presidente da República ou de competência dos tribunais superiores, obrigatoriamente o projeto terá que ser iniciado perante a Câmara dos Deputados. Obrigatoriamente terá que ser iniciado perante a Câmara dos Deputados. Bom, vamos imaginar então que o presidente da República tome a iniciativa de um determinado projeto de lei. Então, obrigatoriamente, eu tenho que iniciar na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados recebe esse projeto de lei e ela, Câmara dos Deputados, submeterá a uma de suas comissões. Nós temos comissões permanentes e provisórias. A comissão que será, né, analisado o projeto num primeiro momento é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, chamada de CCJ. Então, a CCJ, ela recebe o projeto de lei e dará um parecer a respeito da constitucionalidade ou não desse projeto. O certo é que, entendendo pela constitucionalidade, o projeto seguirá para discussão perante as câmaras temáticas ou perante a sessão plenária. Então, nós vamos ter aí, quando nós falamos de câmaras temáticas, câmaras ou comissões temáticas, você tem comissão de direitos humanos, comissão do trabalho, comissão de defesa do consumidor. Então, o projeto ele passa por essas comissões. E essas comissões, elas terão ali, a atribuição de discutir e deliberar sobre o projeto. Mas só passa por essas comissões quando estivermos diante, de indicação pelo regimento interno da casa. Então, se o regimento interno da casa prevê que o projeto saia da CCJ e passe pela Câmara temática, ele passará pela Câmara temática, para que seja deliberado, para que haja uma discussão e uma votação. Ou, ao invés de ir para a Câmara temática, o projeto passa para a sessão plenária. Sessão plenária, que é uma sessão que envolve ali o plenário da casa. Então, para que haja uma sessão plenária,
necessário se faz que nós tenhamos maioria absoluta, no caso da Câmara, dos 513 deputados. Com a maioria absoluta, que é 50% mais um dos 513. Com a maioria absoluta, eu vou abrir a sessão legislativa. Feita a abertura da sessão legislativa, eu agora vou deliberar o projeto. Nós vamos discutir o projeto e vamos votar o projeto. Para aprovar um projeto, e aí estamos falando de uma lei ordinária, eu preciso da maioria simples, 50 mais um dos presentes. Então, vamos imaginar que eu abri a sessão legislativa com 400 deputados. Eu tenho mais do que a metade mais um dos 513. Abri a sessão com esses 400 deputados. A aprovação se dará, aprovação do projeto de lei ordinária, se dará se eu obtiver 201 votos. Metade mais um dos 400. Ou seja, a maioria simples será sempre levar em consideração metade mais um daqueles que estão daqueles que estão presentes à sessão. Bom, se não houver a aprovação, o projeto é arquivado e, como regra, só pode ser reapresentado no ano seguinte. Se o projeto ele é aprovado, ele vai ao Senado Federal. E no Senado Federal, ele passa pela CCJ do Senado. Passando pela CCJ do Senado, ele vai à discussão nas câmaras temáticas ou sessão plenária do Senado Federal. Sempre a mesma lógica. Quórum de abertura, a maioria absoluta, só que aí são 81 senadores. Quórum de votação, maioria simples, metade mais um dos presentes. Ou seja, se eu tenho 50 senadores, eu aprovo o projeto com 26 votos. Não aprovou, arquivo, só pode ser reapresentado na sessão legislativa seguinte, ou seja, no próximo ano, como regra. Aprovou o projeto sem emendas, presidência, sanção ou veto. Rejeitou o projeto, aí nós temos, aprovou com emendas, o projeto retorna para a casa iniciadora. Retorna para a casa iniciadora para que nós possamos o quê? Analisar na casa iniciadora a emenda, apenas a emenda. Então, a emenda ela passará pela CCJ da Câmara dos Deputados, depois Câmara Temática ou sessão plenária, dependendo do regimento interno, para posteriormente, se aprovada, ser enviada ao presidente da República. Rejeitada, arquivo, só reapresenta na próxima sessão legislativa seguinte, no ano que vem. Então perceba, você, com tudo isso, que chega às mãos do presidente, para que o presidente ele possa o quê? Sancionar ou vetar. Já discutimos isso num outro vídeo
quando falamos de controle político de constitucionalidade. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se o presidente da República vetar o projeto, ele tem que comunicar o veto ao presidente do Senado. E a partir daí, nós vamos ter, né, uma comunicação, né, oficial, né, e o presidente do Senado tem ali 30 dias para que ele possa o quê? Para que ele possa, em sessão unicameral, ou seja, numa sessão que vai reunir 513 deputados, mais 81 senadores, possa reunir parlamentares e, uma vez reunidos os parlamentares, eles possam discutir a respeito do veto, mantendo o veto ou derrubando o veto do presidente. Essa é a ideia. Derrubado o veto, o projeto vai para a promulgação e publicação. Não passa mais pelas mãos do presidente da República. Veto mantido, promulgação, publicação, não passa mais pela mão do presidente da República. Perfeito? Então, nós vamos perceber, né, que uma vez que este veto esteja derrubado, vai para a promulgação. Quem promulga é o presidente, tem 48 horas para fazer. Né? Digo, não vai, quando a gente fala assim, não vai para as mãos do presidente, é para a sanção ou veto. Né? Isso é bom que se frise. Ele não vai mais para a sanção ou veto, ele já vetou. Né? Chega ao presidente para promulgação, não mais para a sanção ou veto. Então, chega para o presidente para a promulgação, o presidente da República tem 48 horas para promulgar. Se ele não o fizer, passa para o presidente do Senado. O presidente do Senado tem igual prazo, 48 horas para promulgar. E se o presidente do Senado não promulgar em 48 horas, vai para o vice-presidente do Senado, que por obrigação irá promulgar. Promulgado, publicado, vamos olhar se tem vacacho ou não, entra em vigor. Aí vem uma questão de prova que é muito interessante. Nós vamos fazer um vídeo só sobre emenda à Constituição. Né? Mas tem uma questão que é interessante. A emenda à Constituição, o processo legislativo da emenda, ele é diferenciado. E nisso que é diferenciado, uma questão que cai bastante em prova, hein? Isso é importantíssimo. Né? Uma vez que ele é diferenciado, nós vamos perceber que não há deliberação executiva. Como assim, professor? A emenda, ela é aprovada pela Câmara, ela é aprovada pelo Senado, mas ela não é encaminhada para o presidente da República, para o presidente da República sancionar ou vetar a emenda. A emenda, ela é encaminhada para a mesa da Câmara e o termo é conjuntivo, meus amigos. Detalhes são pequenos, mas são coisas muito grandes para esquecer. Né? Mesa da Câmara e mesa do Senado para a promulgação. Então, o que eu quero que você entenda? A regra de um processo legislativo comum, de uma lei ordinária, qual é? Aprovado na Câmara, aprovado no Senado,
presidente da República, para que o presidente da República possa sancionar ou vetar. O presidente veta, comunica-se ao Senado, o presidente do Senado designa ali em 30 dias uma sessão unicameral para que os parlamentares possam discutir, manter ou derrubar o veto presidencial. Mantido ou derrubado o veto, o projeto vai para o presidente, mas não para o presidente vetar de novo, e sim para a promulgação. Na emenda à Constituição, não há deliberação executiva. O projeto não passará pelas mãos do presidente da República para sanção ou veto, sequer passará pela mão dele para promulgação. Vai para a mesa da Câmara e mesa do Senado, para que a mesa da Câmara e a mesa do Senado possam o quê? Possam, né, tanto a mesa da Câmara quanto a mesa do Senado, possam ali promulgar a emenda à Constituição. Então é isso, meus amigos, o bate-papo de hoje, curtinho, né? Acho que, né, não dá para a gente ficar, né? Acho que 1 hora é uma coisa muito maçante, né, no YouTube. Agradeço a presença de todos vocês. Se tiver algum tipo de pergunta, pode deixar aqui no chat, que eu vou respondê-los. Caso contrário, né, muito obrigado por mais uma vez assistirem, né, Dicas de Direito Constitucional para, né, provas da OAB, provas de concurso público. Um abraço a todos, até a próxima. Se inscreve no canal, deixa seu like e o seu comentário.